Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, ou bom dia para aqueles que estiverem assistindo em outro horário. Estamos aqui de volta, meu nome é Túlio e tenho esse canal, Reflexões Espiritualistas, dedicado inteiramente à divulgação dos temas ligados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e a temas espiritualistas de maneira geral. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um conteúdo deste livro aqui, Mediunidade e Sintonia, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que era o instrutor ou o espírito que controlava de algum modo a tarefa mediúnica do nosso querido Chico Xavier, como a maioria daqui sabe, né? Lembrando a todos que, se gostarem do conteúdo, compartilhem com os amigos. O tema da mediunidade é um tema muito interessante, tem gente com muita curiosidade sobre o assunto e a gente traz esses temas aqui para vocês com bastante firmeza, com bastante tranquilidade, porque sabemos que os conteúdos trazidos pelo Emmanuel, pelo Chico, são de uma profundidade enorme e de uma solidez sem palavras, né? Então, se a gente errar, tomando como base obras como essa e tantas outras que o Emmanuel e outros espíritos psicografaram através da mediunidade do nosso Chico Xavier. Como eu dizia, então, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal que está aparecendo aqui, um sininho de notificação, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e transmita para mais e mais pessoas. O nosso interesse único é esse, de divulgar a doutrina espírita e os estudos relacionados à própria doutrina espírita. Vamos em frente então, gente? Olha só, nós temos hoje o capítulo de número 19, chama-se Ceareiros Futuros, trata da formação de novos médiuns. Vocês vão ver como é importante e relevante o tema e tenho certeza que vão ficar comigo aqui até o final do vídeo, que vai ser curto e breve, assim eu prometo. Então o Emmanuel começa dizendo assim: assunto inevitável na lavoura do bem, a preparação de ceareiros futuros. Assim como acontece em qualquer organização humana, nas empresas que têm planos de sucessão, nas ONGs e outras atividades que sempre se preparam, né, ou se ocupam de preparar futuros responsáveis por aquelas atividades, aqui também o plano espiritual está sempre preocupado na preparação de novos ceareiros, novos médiuns, que venham a exercer a mediunidade com Jesus, como nós estamos aprendendo aqui no conteúdo desse pequeno livro. Ele diz assim: referimos-nos frequentemente à limpeza dos princípios que abraçamos e à elevação que nos cabe conservá-los. Preocupação, aliás, das mais justas. Se vocês recordarem, todos os capítulos anteriores, né, esse aqui é o 19º e o penúltimo, né, do livro, todos os capítulos anteriores, o Emmanuel bateu muito forte nessa tecla da limpeza dos nossos princípios morais, da importância do nosso pensamento, do nosso trabalho no campo do bem, etc, 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 para que sejamos médiuns de espíritos elevados. Ele diz assim: essa preocupação é a das mais justas. Indispensável, porém, cogitar da formação daqueles que se nos farão continuadores nos círculos de serviço. Então, como qualquer outra atividade humana, os centros espíritas, as reuniões espirituais, as reuniões de desobsessão necessitam de sempre estar se renovando. Logicamente, ninguém fica aqui a vida inteira, envelhecem, desencarnam e tal. E novos ceareiros, novos medianeiros têm que ser desenvolvidos, né? Esse desenvolvimento tem que ser feito com a colaboração da nossa parte, daqueles que já estão um pouco mais avançados no estudo, certo? Então ele continua dizendo assim: de que modo laurear profissionais dignos e competentes nos estabelecimentos de ensino superior, tem a escola funcionando na base da cultura?
É óbvio, né, gente? Ninguém vai se formar médico sem passar pelo ensino fundamental, sem passar pelo ensino médio, sem cursar depois a universidade ou a faculdade. Então, primeiro você precisa se capacitar, né, nos estudos básicos, vamos dizer assim, para depois você estar apto a disputar uma posição de aluno num curso de ensino superior. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, por mais que a gente consideremos nós pessoas dignas, nós temos que ter a base educacional, a base de formação. Um pouco é isso que ele está dizendo aqui. Então, nas atividades espirituais, há que se observar igualmente o clima de sequência, se quisermos obter colaboradores corretos e eficientes. Então, igualzinho numa empresa, aqui também existe um sequenciamento, né? Pessoas entram, às vezes são estagiários, depois são promovidos a cargos de supervisão, de coordenação, de gerência, diretores, eventualmente pode se tornar um presidente de uma empresa. Então, no trabalho espiritual é a mesma coisa. Os estudos de obras como André Luiz, etc., estão se formando para mais tarde poderem sentar numa mesa de uma reunião de desobsessão, ser um médium doutrinador, ou ser um médium de incorporação, ou um médium vidente, né? Trabalhar com a mediunidade em auxílio do próximo. Todas essas ramificações que eu falei da mediunidade são todas elas destinadas única e exclusivamente para o benefício, para o auxílio dos nossos irmãos sofredores em dificuldades. Vão existir médiuns com missões como Chico Xavier? Sim, aqueles que escreverão cartas para as mães que perderam filhos, aqueles outros que estarão escrevendo eventualmente livros, mas são raros esses casos, porque são médiuns missionários, como mesmo o nome já diz. Eu estou falando da formação de um grande número de medianeiros e ceareiros que precisam ter essa base educativa, de aprendizado moral também, né? Para serem colaboradores corretos e eficientes no futuro. Então ele diz assim, diante de companheiros, aqui é um alerta para nós, né? Porque ninguém nasce sabendo, né, gente? O que ele vai falar aqui agora é isso, é bem simples. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce presidente de empresa, diretor de empresa. Todo mundo começa nos cargos mais inferiores e depois vai progredindo. Então ele diz assim, diante de companheiros imaturos, o que tange a discernimento, tantas vezes mergulhados em nebulosas conceituação ao redor dos temas da alma, é forçoso que se nos concretize com mais veemência a cooperação espontânea em favor deles, para que a nova revelação venha a possuir amanhã operadores à altura do trabalho que ela própria nos descortina. Então, nós tenhamos com os novos que estão chegando e que estão se incorporando pouco a pouco às tarefas, né, da doutrina espírita, que a gente tenha a benevolência, a tolerância com eles, mesmo que eles sejam inicialmente imaturos, porque nós também éramos assim, né? Nós também fomos auxiliados por irmãos outros que nos ajudaram, que nos aconselharam, que nos deram a mão quando estávamos com alguma dificuldade, que nos incentivaram muitas vezes a fugir das questões do animismo, que é um tema que ainda não tratamos aqui, mas que assola ou tortura uma quantidade gigantesca de médiuns, né? Animismo, esse tema é bem explorado na obra de André Luiz, né? Principalmente no livro Missionários da Luz, e também nos domínios da mediunidade, como eu falei aqui. Então, ele disse, é forçoso a gente considerar com mais veemência a nossa cooperação espontânea. Não estamos aqui defendendo, nem o Emmanuel está defendendo, a formação de cursos de médium.
Estamos falando da cooperação espontânea a favor deles. É o aconselhamento, é o incentivo, é o auxílio. Para quê? Para que no futuro, né, eles possam ser também trabalhadores fiéis, cooperadores fiéis, à altura do trabalho que a doutrina espírita espera de cada um de nós. E nós aqui, claro, eu tenho que fazer esse esclarecimento, não que eu me considere sabedor de tudo isso. Ao contrário, me sinto ainda um aluno iniciante, porque o estudo da doutrina espírita tem que ser algo constante, a leitura, o entendimento, a participação em grupos de estudo, né? A Transitória a Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba tem um grupo de estudos todos os domingos, na parte da manhã, 15 para as 10 mais ou menos, em que estão estudando em sequência as obras de André Luiz. Agora, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, eles estão estudando o Obreiros da Vida Eterna, um livro muito bom do André Luiz. Então, a gente precisa ter tolerância, auxílio a esses nossos irmãos mais novos, mais jovens, que estão chegando. Muitas vezes, como ele diz aqui, o Emmanuel, né, mergulhados em conceitos e definições um pouco ainda nebulosas ao redor dos temas do espírito, né? Então a mensagem é para que nós auxiliemos, né? Depois ele continua falando assim: encontrando amigos ainda verdes nos raciocínios da lógica, olha bem, sejam médiuns ou explicadores, edificação doutrinária, ele fala explicadores, tem aqueles médiuns que também fazem palestras, né, gravam vídeos como eu estou fazendo aqui para vocês. Eles procuremos com afetuosa dedicação uma porta para o entendimento recíproco, através da qual lhe possamos oferecer o coração em forma de esclarecimento ou de apoio, auxiliando-os a superar os trechos de sombra que porventura estejam obrigados a contornar na caminhada para o conhecimento superior. Olha que ele bota essas duas palavras, letra maiúscula no início, né? Na caminhada para o conhecimento superior, que todos nós aspiramos a atingir. Então, né, gente? Então, nós temos que ter humildade, tolerância, boa vontade e auxiliar de forma espontânea, né? Como ele diz aqui, oferecendo o coração em forma de esclarecimento. Então é um bate-papo, uma conversa, uma sugestão, uma orientação, uma dica de leitura, alguns livros importantes, né? Tudo isso, né? Então ele termina já aqui nesse último slide dizendo assim: em suma, né, em resumo, à frente de quaisquer irmãos procedentes desse ou daquele distrito menos claro da obra espiritual, ou seja, não importa de onde eles venham, se venham do ramo A, do ramo B, do ramo C, da religião A, da religião B, não importa. Saibamos agir com bondade e compreensão. Essa é a mensagem central. Saibamos agir com bondade e compreensão. Porquanto muitos daqueles que nos pareçam enganados ou incipientes, se amparados com amor, ser-nos-ão no porvir valorosos vestilários da causa do bem, seja na plantação da verdade, colheita da luz. Alguém pode perguntar, o que é vestilário? Vestilário é um porta-bandeira. É aquele que carrega a bandeira na frente. Um batalhão, né? Lá na Roma Antiga sempre tinha lá o porta-bandeira. Ou também nos exércitos medievais sempre tinha alguém portando uma bandeira com os símbolos daquele exército, daquele país. Aqui ele está falando de valorosos, né, para que ser-nos-ão no porvir, no futuro, valorosos porta-bandeiras da causa do bem. Ou seja, ceareiros, né? Ceareiros, essa é a palavra, né? Verdadeiros e valorosos ceareiros na causa do bem.
seja na plantação da verdade ou na colheita da luz. E para terminar, quando eu li esse último parágrafo, eu me lembrei que o próprio Cristo, pouco antes da sua crucificação, falou para os seus discípulos, olha, é exatamente as palavras, mas eu vou dar para vocês os conceitos. Tá? Ele falou, olha, a partir de agora, vocês serão os meus representantes aqui na terra. Ide e pregai, eu estarei ao seu lado. Mas como a dizer, eu já não estarei mais aqui fisicamente, estarei espiritualmente ao lado de vocês. Mas agora, vocês não serão mais discípulos, serão os continuadores da obra do Cristo. Tem até uma passagem no livro Boa Nova, chama-se Os 500 da Galileia. Vale a pena ler esse capítulo. Aliás, vale a pena ler o livro inteiro, Boa Nova, de Humberto de Campos, também psicografia do Chico Xavier. Recomendo fortemente que ele trata dos bastidores, dos trechos mais importantes do Evangelho. E os 500 da Galileia, está logo no final do livro, quando o Cristo exorta não só os discípulos, mas todos aqueles que tinham tido contato com a Boa Nova para darem continuidade à divulgação do Evangelho. E deu certo, né? E senão nós não estaríamos falando do Cristo aqui no dia de hoje. 500, primeiro os 12 discípulos, né? Depois os 500 foram propagandistas da causa do bem. E é isso que o Emmanuel está tentando falar aqui. Então, resumo, agir com bondade e compreensão. Porque aqueles que parecem hoje verdes, incipientes, imaturos, no futuro não serão. Serão valorosos divulgadores da causa do bem. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, mande o vídeo para aqueles que você gosta, para que estudem o tema, né? Vamos desmistificar a mediunidade, né? Vamos tirar esse véu aí fantasioso da mediunidade e entender bem como funciona a mediunidade, e aí nós estaremos nos preparando também para uma escalada mais alta da nossa vida de espírito eterno. Bom?